E vários dos meus clientes falam, eu adoro comer macarrão, qual é o melhor? Então hoje vamos comparar vários tipos de macarrão. Então eu tenho aqui o macarrão convencional, que é aquele feito de sêmola de trigo. A sêmola de trigo nada mais é do que o trigo moído, para depois virar as massas que nós conhecemos. Depois eu trouxe aqui um macarrão que é de ervilha, então esse macarrão é 100% ervilha. Trouxe também um macarrão que é a mistura de amaranto, teff e quinoa. Então são 3 grãos. O teff, para quem não conhece, é o menor grão que existe. Ele é menorzinho que uma semente de papoula. Trouxe também um macarrão que é uma mistura de arroz, milho e fibra de bambu. Um macarrão de arroz, muito utilizado na culinária chinesa e japonesa também. E um macarrão de konjac, tá? Então, o macarrão de konjac vamos conhecer também hoje e quais são as características de cada um desses macarrões em termos de ter ou não ter glúten, quantidade de carboidrato, proteína, lipídio e fibras. Então, vamos começar pelo macarrão mais comum, que é o mais consumido, que é o macarrão feito com sêmola de trigo. Nesse caso aqui é uma massa de sêmola de trigo com ovo, tá bom? Então existe macarrão com ovo e sem ovo, no caso esse aqui especificamente é uma marca com ovo. Então é um macarrão que contém glúten, é feito de trigo, contém 354 calorias, 71 gramas de carboidrato, 12 gramas de proteína, 1,8 de lipídios e 2,9 gramas de fibras. E aí vamos comparar essas características do macarrão de trigo com ovo com as outras massas que a gente viu. Então a segunda massa, que é a massa 100% ervilha, é uma massa mais verdinha, claro, porque é feita com a ervilha, e vocês vão ver que dentre todas é a massa que contém mais proteína, porque as leguminosas, tudo que nasce em vagem, feijão, ervilha, lentilha, soja, grão de bico, tem mais proteína, são alimentos que contêm mais proteína. Então, no caso específico dessa massa, que é 100% ervilha, nós não temos glúten, 346 calorias em 100 gramas, 57 gramas de carboidrato, 23 de proteína, 1,4 de lipídio e 7 de fibras. Então, o que você vê em relação ao trigo é que contém menos calorias, menos carboidrato, mais proteína, menos gordura e mais fibra, tá? Então, é uma opção, por exemplo, se você quer ganhar massa muscular, se você quer aumentar a quantidade de proteína na sua dieta por algum motivo, por exemplo, você é vegano, então em relação à massa de trigo, a massa de ervilha vai conter praticamente o dobro em relação à proteína, na mesma quantidade, que são 100 gramas. Lembrando que geralmente nós utilizamos a quantidade, o peso da massa, colocamos água e vai me dar o dobro de macarrão. Então, se eu uso 100 gramas de massa, eu vou ter no final 200 gramas de macarrão pronto, e aí você ainda vai colocar o seu molho por cima. Então, vai dar um prato com mais de 200 gramas. Depois nós temos a massa de amaranto, teff e quinoa. É uma massa que eu não conhecia, mas é uma massa que também não contém glúten, tem 323 calorias, então menos do que as outras duas, 60 gramas de carboidrato, 8,3 de proteína, 2,9 de lipídios e 12 de fibras. Então, qual é a vantagem dessa massa? Ela é menos calórica e ela contém muito mais fibras do que as outras. Então, se você está com o intestino preso, por exemplo, é uma massa mais interessante. Dentre todas que nós vamos ver hoje, é a massa que contém mais fibras. Porém, contém menos proteína do que as outras duas. Contém menos carboidrato do que a de sêmola de trigo, mas contém mais carboidrato em relação àquela de ervilha e menos proteína. Aí vamos ter uma outra massa, que é essa de fibra de bambu. Para conseguirem fazer essa massa, eles misturaram com farinha de